Olá, sou o professor Cristiano Nogueira, seja bem-vindo ao nosso canal Minutos de Biologia. Hoje a aula é sobre histologia vegetal. Desde já, curta aí o nosso canal, se inscreva para que no momento que nós fizermos as nossas aulas, vai chegar até você, ok? Então vamos lá, histologia vegetal. A histologia vegetal, assim como a histologia animal, estuda os tecidos, no caso, o tecido vegetal. Então nós temos histo, que significa tecido, e logia, que significa estudo. No caso do tecido vegetal, o que nós veremos hoje será o tecido meristemático. Então nós temos o tecido meristemático, que é dividido em dois tipos. Primário, que é encontrado na ponta do caule e na ponta da raiz, e é responsável por esse tipo de crescimento aqui, ó. O crescimento nessa direção, apical. Ponta do caule, ponta da raiz. Caule crescendo, raiz aprofundando. Tem o tecido meristemático secundário. Ele é responsável por esse tipo de crescimento vegetal. O crescimento em espessura. Exemplo, quando nós falamos que o feijão não tem um crescimento secundário desenvolvido, o que nós queremos dizer? Que o caule não fica tão grosso. Então, o tecido meristemático secundário é responsável pelo crescimento em espessura. Alguns vegetais têm o meristema secundário, dando um crescimento secundário, ou seja, fazendo o caule ficar grosso de uma forma mais desenvolvida, e outros nem tanto assim. Quem são os tecidos meristemáticos primários? São três, encontrados na ponta do caule e na ponta da raiz. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Nós veremos ele aqui na imagem. E tecido meristemático secundário, responsável pela espessura do vegetal. Quem são eles? Câmbio e filogênio. Então nós exploraremos essa imagem para apresentá-la, ok? Então vamos lá. Primeiro, tecido meristemático primário. Quem são eles? Observe aqui essa imagem. Então nós temos um exemplo, uma semente germinando. Para a ponta aqui nós temos a ponta do caule sendo destacada e a ponta da raiz sendo destacada. Então, se você pega essa ponta do caule e dá um zoom aqui no microscópio óptico, e a mesma coisa acontecendo na raiz, você percebe então essas três camadas de células aqui na ponta do caule e na ponta da raiz. Esse tecido mais externo aqui, ó, representado de preto pelo número 1, é o tecido meristemático primário, chamado de protoderme. Então, o primeiro revestimento que a planta tem vem antes da epiderme do vegetal. É o primeiro revestimento que está protegendo a célula do vegetal, as demais células vegetais. Então, nesse caso, nós temos o tecido meristemático primário, representado por essa linha preta aqui que eu destaquei com o número 1. Então, é a protoderme, o primeiro revestimento que o vegetal tem. Repara que a mesma camada de células que tem na ponta do caule também tem na ponta da raiz. Aqui, ó, o mesmo tecido se repete aqui, número 1, que é o número 1 da protoderme, ok? Então, mais embaixo, olha a segunda camada de células, aqui representado de azul, aqui nós temos o tecido meristemático primário, chamado de meristema fundamental. Esse meristema fundamental, lá na frente, ele vai ser responsável por outros tecidos do vegetal, e nós falaremos mais na frente. Por fim, terceira camada, mais interna, nós temos o tecido meristemático primário, chamado de procâmbio. O procâmbio é que futuramente, a gente pode puxar uma setinha aqui, ó, o procâmbio é que vai evoluir para formar o câmbio. Mas quem seria esse câmbio? Vamos acompanhar o esquema. O procâmbio, de vermelho, mais na frente vai formar o câmbio. Mas quem seria esse câmbio? É um tecido meristemático secundário, que é responsável pela formação de tecidos que nós estudaremos mais na frente, que é o xilema, que na verdade é um tecido dizendo que é um conjunto de células que formam uma espécie de um encanamento que vai levar água e minerais e sais minerais lá até as folhas. Então ele vai da raiz, caule, até chegar às folhas, é o xilema, ou também chamado de vasos lenhosos. Quem vai formar isso é o câmbio, que vai ser originado a partir do procâmbio. E mais na frente, esse câmbio também vai formar o floema, que nós destacaremos melhor para vocês, e ele lá é responsável pela condução da famosa seiva elaborada, ou seja, ela vai descer das folhas, passando pelo caule e distribuindo aí para frutos ou demais partes da planta, e chegando até mesmo à raiz, ok? Então repara a importância que tem esse procâmbio. O procâmbio forma o câmbio que vai evoluir para formar esse tal de xilema aí,
floema, ok? Então, repare, a mesma camada de células que tem na ponta do caule também tem na ponta da raiz. Mas observe um detalhe. Repare que a raiz, ela apresenta a protoderme mais desenvolvida. Essa camada de células que tem na parte mais externa, a protoderme, na raiz, ela forma como se fosse, entre aspas, um capacete, uma proteção na raiz. Por quê? Repare que quando o caule está crescendo, ele vai tendo atrito com o solo. Só que, quando ele está no espaço aéreo, esse atrito já não existe mais. Só que, nesse caso, a raiz não. A raiz nunca deixa de ter atrito com o solo. Então, existe uma espécie de proteção. Então, na medida que a raiz ela vai desenvolvendo, crescendo, o atrito vai acontecendo, mas existe uma espécie de uma proteção e um muco sendo produzido por essas células, de maneira que ela é protegida na hora que o atrito acontece de passar pelo solo. Isso gera uma proteção chamada de coifa. Coifa é a diferença que a gente observa no caule comparado com a raiz. Então, relembrando, tecido meristemático primário, encontrado na ponta do caule e encontrado na ponta da raiz. Sempre responsável pelo crescimento nesse sentido que você está vendo aqui, ó, que é o crescimento chamado de apical. Vamos anotar isso? Crescimento chamado de apical. Então, tecido meristemático primário, responsável, vamos colocar aqui de azul, pelo crescimento apical. Crescimento apical. Nesse sentido, ok? Mas nós sabemos que a planta vai ficando espessa, grossa. E aí entra em cena um outro tecido meristemático. O tecido meristemático secundário. Você pode perceber que essas células multiplicam muito rápido. São células que têm elevada mitose. Vamos anotar isso aqui? Então, o tecido meristemático, ele apresenta, ó, setinha para cima, alta taxa de mitose, ou seja, multiplica muito rápido. As células do tecido meristemático são diferenciadas ou são indiferenciadas? Elas são células, ó, indiferenciadas. Mas o que quer dizer indiferenciada? Vamos pegar uma célula nossa, enquanto embrião. O espermatozoide fecunda o ovócito 2, vulgarmente chamado de óvulo, e dá origem a um zigoto. Esse zigoto, ou célula-ovo, começa o processo de clivagem, ou mitoses, até que em determinado momento dá origem à mórula, por exemplo. Então, nesse caso, nós temos células ali que são chamadas de blastônios. Elas são indiferenciadas, ou seja, ela não tem uma especialização. Ela ainda não é um neurônio, ela ainda não é uma célula do músculo, mas pode ser. Isso é ser indiferenciada. Então, as células do tecido meristemático da planta também é o quê? Indiferenciada. Então, ela tem elevada mitose e é indiferenciada. Ela pode ser qualquer tecido que a planta precisar. Então, é uma semelhança que existe entre as nossas células embrionárias serem totipotentes, total potência, pode formar qualquer tipo de célula vegetal, e a do tecido meristemático pode ser também. Ela é totipotente, ou seja, ela pode formar qualquer tipo de tecido que a planta precisar, certo? Por isso que você percebe alguém plantando uma cana. Você vai lá, chupa a cana, tem um determinado... Você pega um nó daquela cana, planta, enterra, ali tem células meristemáticas que vão permitir a propagação vegetativa, ou seja, a reprodução assexuada desse vegetal. Na agricultura nós usamos isso demais. Eu estava comentando com alguns alunos que tem alguns cactos que facilmente você consegue isso. Você vê determinado cacto, você pega uma parte daquele cacto, planta, ali tem células o quê? Meristemáticas, que vai evoluir para formar um outro cacto. Então são várias plantações que nós fazemos a obtenção delas dessa maneira. Mandioca, cana-de-açúcar. Então isso é chamado de propagação vegetativa. Isso dá muito certo no vegetal porque esse tecido existe. Plantação de banana, ok? Então faz parte da nossa agricultura, no dia a dia, a obtenção de mudas, e o vegetal cresce em decorrência desse maravilhoso tecido meristemático. Faz parte da nossa economia. Dando sequência, então tecido meristemático primário, responsável pelo crescimento apical, ponta do caule, ponta da raiz, ok? Então lembrar que são 3 tecidos e lembrar aí que ele é meristemático, ou seja, formado de células de alta mitose, indiferenciadas e totipotentes, ou seja, forma qualquer parte da planta que o vegetal precisar. Só que agora nós vamos para o tecido meristemático
Secundário, ele é responsável pelo crescimento em espessura, até mais cobrado em prova vestibular. O tecido meristemático secundário são dois, apenas dois. Eu coloquei os dois de vermelho aqui nessa imagem, para ficar mais fácil a distinção. Então, um está na periferia, mais externo. O outro está mais no interior. Então, nesse caso, vamos começar de dentro para fora. Qual é o tecido meristemático secundário que nós destacamos aqui mais no centro? Ele é chamado de câmbio. Está aqui, ó, câmbio. Nós colocamos aqui de vermelho. E coloquei pelo lado de dentro um X, pelo lado de fora um F, para ficar mais fácil da gente lembrar também. Do lado de dentro, ele é responsável por um tecido de condução, X de xilema, responsável pela subida da água e sais minerais, a famosa seiva bruta. Começa então lá nos pelos absorventes da raiz, atinge o caule e aí vai subindo até as folhas, para que essa água e esses minerais possam ser utilizados pelas células para fazer fotossíntese, por exemplo. Nesse caso, nós temos pelo lado de fora o F de floema, pelo lado de dentro, X de xilema, pelo lado de fora, aqui de preto, com F de preto aqui, eu coloquei o F de floema. Então, vasos liberianos, que tem mais liberdade, está lá pelo lado de fora. Eles vão descendo com a seiva elaborada, e essa seiva elaborada é resultado da fotossíntese, para ser, por exemplo, para mandar esses nutrientes, esses carboidratos para um fruto, para descer para a raiz. Então, repara que pelo lado de dentro, nós temos o câmbio formando xilema pelo lado de dentro, floema pelo lado de fora. Agora, a madeira que você e eu consumimos, a madeira que está sustentando as telhas ali, por exemplo, de onde vem aquela madeira que eu e você normalmente utilizamos? Repara que aqui na parte mais central do vegetal, tem um xilema que ele não funciona mais. Olha aqui, ó, xilema que não funciona mais. É o vulgarmente chamado pelas pessoas de miolo da madeira. É o que a gente também chama de cerne ou miolo da madeira. De onde que vem isso? Só para você ver. Vou fazer aqui, ó, como se fosse uma célula do xilema. Essa célula que acabou de ser formada aqui, essa que eu estou apontando. E vou colocar uma outra célula aqui do lado. O que acontece? Esse tecido que acabou de ser formado, o xilema novo, ele começa a produzir o lipídio, uma das substâncias mais resistentes que tem no vegetal. O lipídio chamado de lignina, um lipídio. E esse lipídio começa a ser depositado no interior desse xilema mais antigo. De tal maneira que ocorre uma obstrução desse xilema antigo. Então, o citoplasma dessa célula fica preenchido desse lipídio chamado de lignina. Então não funciona mais, olha a expressão que eu estou usando, não funciona mais para subir água e minerais. Daí ele é chamado de xilema não funcional. Ele não funciona mais para subir água e minerais, mas qual a função de um tecido tão resistente? Uma pessoa vai com a motosserra e a motosserra vai de fora para dentro ali, mas quando atinge esse xilema não funcional, a motosserra dá uma travada ali justamente porque atingiu um tecido mais resistente que o vegetal tem. Eu me lembro de questões que falam, se você enterrar a tora de uma madeira, qual a parte que mais vai demorar para ser decomposta? Essa parte, o xilema não funcional, porque as bactérias e fungos vão ter dificuldade de romper essa estrutura aqui. Então ela não funciona mais para subir água e minerais, mas tem a função de sustentação, ok? Bom, indo para a parte mais externa. Então nós falamos que o câmbio é responsável pela formação do xilema e do floema, mas agora vamos lá mais para a parte periférica. Qual é o outro tecido que está presente nessa região? É o felogênio. Então, tecido meristemático secundário chamado de felogênio. Ele é responsável pela periderme. Periferia. Então, é vulgarmente chamado de, olha o nome que as pessoas dão, casca. As pessoas chamam vulgarmente de casca. É o nome vulgar que é dado para a periderme. Tem pessoas que vão lá no vegetal e arrancam aquele tecido que está pelo lado de fora. E fala assim, eu retirei a casca daquele vegetal. Você não consegue retirar a casca tão facilmente assim. Você tirou um dos 3 tecidos que formam a casca. Nós veremos isso aqui. Repara para você ver. O felogênio, que eu fiz aqui de vermelho, pelo lado de dentro, ele é responsável pela formação de um outro tecido aqui que começa com F também. Eu coloquei esse F de floema, preto, e esse F
aqui de azul, que é o felogênio, para não confundir. Esse felogênio, ele me lembra o seguinte: às vezes você observa, por exemplo, em algumas plantas, que não tem nenhuma folha, nada, não tem folha nenhuma. Mas de repente você percebe os frutos crescendo. Peraí, mas se não tem folha nenhuma naquele pé, como é que os frutos conseguem crescer com aumento de glicose? E onde que está acontecendo essa fotossíntese? Porque desde criança a gente aprende que a folha faz a fotossíntese, produz glicose e vai para o fruto. Mas e nesse caso, de onde que vem esse carboidrato? O caule é responsável também pela realização da fotossíntese. Mas onde? Principalmente os caules mais jovens lá em cima, a fina epiderme permite a entrada de luz atingindo o caule do vegetal. E esse caule ele pode atingir esse tecido aqui e ele é o felogênio responsável também pela fotossíntese, produção de açúcar. Além disso, a feloderme está aqui com preenchimento de espaço também, ok? Então nós temos o felogênio pelo lado de dentro formando a feloderme, tecido de preenchimento, tecido que faz fotossíntese. Pelo lado de fora, o que acontece? Essas células do felogênio, quando elas estão formando esse tecido pelo lado de fora, começa a produzir um outro lipídio chamado de suberina. Então, o que ocorre? Essas células do tecido chamado de felogênio, tecido meristemático secundário chamado de felogênio, quando começa a formar esse tecido que eu já coloquei a letra S aqui para ficar mais fácil lembrar, S de suber. Então, quando o felogênio vai formar o suber, existe então uma produção, a parede celular dessa célula fica impregnada de um lipídio chamado de suberina. Suberina. Vou anotar aqui, ó. Olha lá a palavra suber, já lembra o nome do lipídio. Então as células começam a ter a sua parede impregnada de suberina, o lipídio. Pensa aí, o que acontece? Se porventura a suberina fica impregnada, bloqueia a passagem de substâncias, nada entra, nada sai nessa célula morre. Então, nós estamos falando de um tecido morto chamado de suber. 2 tecidos mortos aqui já. Nós já podemos perceber que esse xilema lá no centro está tecido morto. Então, ele é impregnado de lipídio, certo? Não nem sobe mais água e minerais, a função é sustentação. Já falei aqui de um outro tecido morto também, que é o suber, vulgarmente chamado por aí daquilo que tampa às vezes lá a garrafa do vinho, vulgarmente chamado por nós de cortiça. Então, suber é o que a gente vulgarmente chama de cortiça. Então, a cortiça ela é um tecido de revestimento que vem substituindo a epiderme. Qual é o bioma brasileiro cujas plantas têm um suber bem desenvolvido? Vulgarmente chamado aí de cortiça. Cerrado. Então, as plantas do cerrado brasileiro têm esse suber aqui bem desenvolvido, até mesmo para poder resistir às queimadas. O fogo avança, a vegetação é mais espaçada, enquanto tem aquela vegetação rasteira, por exemplo, pé de pequi, está queimando, mas ele tem um suber ao redor dele. De tal maneira que a vegetação rasteira vai, e aí leva o fogo, e o que queima profundamente mesmo é esse suber. Então ele é um isolante térmico, evita a perda de água excessiva e também, principalmente, isolante térmico. Então é uma adaptação fantástica que as plantas do cerrado brasileiro têm. O que é a vulgarmente chamada de casca? Suber, felogênio e feloderme. Os 3. Aí sim, você pode chamar de casca ou o termo mais técnico que é periderme, ou seja, o revestimento que está ali ao redor da planta. Ok? Então vamos àquela revisão super rápida para poder fixar conteúdo? Nós estamos falando na histologia vegetal agora de tecido meristemático. O tecido meristemático tem 2 tipos. Quais são as características do tecido meristemático? Alta mitose, são células indiferenciadas e totipotentes, ou seja, forma qualquer tipo de tecido que a planta precisar, ok? O tecido meristemático tem 2 tipos, primário e secundário. O primário é encontrado na ponta do caule e na ponta da raiz, sendo responsável pelo crescimento nesse sentido do vegetal, que é o crescimento apical. Poxa, podei um vegetal, porque ele ia bater na minha fiação elétrica, aí fui lá e podei. Só que daqui a pouco cresceu de novo, tecido meristemático primário, ok? Tecido meristemático secundário, quais são? Câmbio e felogênio, eles são responsáveis pelo crescimento da planta em espessura. Então, se eu digo que um pé de manga tem um crescimento secundário desenvolvido, significa
tronco fica grosso. Feijão não tem um crescimento secundário tão desenvolvido, então o tronco não fica, o caule não fica tão desenvolvido, né? Não tem aquele crescimento nessa direção. O câmbio filogêneo tem funções que são câmbio, mais no centro, filogêneo pelo lado de fora. Câmbio, formação dos vasos condutores pelo lado de dentro, X de xilema, pelo lado de fora, F de floema. Xilema também pode ser chamado de vasos lenhosos e o floema pode ser chamado de vasos liberianos, ok? Nós temos também aqui o centro, aquela parte interna. O que é isso? Como eu disse, o xilema mais novo, ele é responsável pela formação de um lipídio que é depositado no interior dessas células dos xilemas mais antigos, de tal maneira que não funciona mais para subir água e minerais, mas tem uma outra função, que é sustentação. Tecido morto de sustentação mais resistente que o vegetal tem, que o vento vai para lá, vai para cá e está sustentando aquilo ali. E pelo lado de fora, mais na periferia, o tecido meristemático secundário, chamado de felogêneo, que é responsável, nesse caso aí, pela formação da vulgarmente chamada de casca. E o nome técnico, periderme, que está na periferia. E nesse caso são 3 tecidos. Pelo lado de dentro, o felogênio forma a feloderme, fotossíntese, preenchimento de espaço. E pelo lado de fora, o famoso suber, e aí é aquele isolante térmico muito comum nas plantas do cerrado brasileiro. Ok, bênçãos? Então é isso. Vai aí meu abraço do professor Cristiano. Curta aí o nosso canal, se inscreva para que outras aulas possam chegar até você. Muito obrigado. Grande abraço. Curte aí. Fica com Deus.